Olá para todos e para todas, eu sou o professor Bruno Feital e está começando o estudo dirigido número 1 de Psicologia, Ciência e Profissão. Nesse estudo dirigido de hoje, nós vamos falar sobre as formas de conhecimento. Eu começo a nossa conversa de hoje fazendo um questionamento sobre as teorias, né? Todo mundo cria teoria. Todos, no nosso dia a dia, é importantíssimo que a gente crie teorias para a gente conseguir sobreviver. Isso é super comum, né? A gente, para se relacionar com uma outra pessoa, dentro da nossa família, no trabalho, para fazer as nossas coisas, técnicas, teorias de como que você vai se dar bem estudando. Todo mundo cria suas teorias. E aí é muito curioso como que essa ideia de teoria, essas teorias, elas vão nos atravessando de tal maneira que chega a um ponto que a gente já não reflete sobre elas e a gente as toma como uma super verdade. Então, vou começar por um exemplo que eu acho que eu vou acho que eu vou conseguir atingir um pouquinho de vocês. Tem uma frase muito comum que é dizer que todo homem é igual. Todo homem é igual, homem é tudo igual, só muda o endereço, não tem jeito, é tudo a mesma coisa, né? Então você já tem um pensamento do que é ser homem, de que todos são iguais, que embora você possa ter diferenças externas, homens é sempre a mesma coisa. E o contrário também pode ser feito para a mulher, né? Não, mulher, nossa, mulher é assim, mulher é assado, mulher é isso, mulher é aquilo. E a gente cria aquela teoria, a gente vai viver de acordo com aquilo. Relacionamentos, a gente usa das nossas teorias. Tem umas teorias fortíssimas, de vez em quando acaba virando refrão de alguma música, que é o entendimento de que quanto mais você maltrata, quanto mais você pisa na pessoa que tem um interesse em você, mais ela se apaixona. Que é igual o chiclete, né? Tipo, não, eu vou pisar nela, nossa, é impressionante. Nossa, eu sou apaixonado pelaquela outra, nossa, aquela mulher, mas ela não me dá bola. O problema é que ela sabe que eu sou louco por ela e ela não me dá bola. Agora, também tem a outra ali, aquela é doida comigo. Nossa, ela é apaixonada, mas eu não quero nada com ela. E parece que quanto mais eu falo que vai embora, mais ela vem atrás. E a gente cria uma teoria. A gente toma isso como uma verdade absoluta, sem que a gente tenha feito nenhum teste de validade sobre essas teorias. Eu começo a dizer, então, que todo relacionamento tem que o caminho é, né, porque se eu sei, eu estou valorando, né, de tal maneira que eu crio essas teorias, então eu posso até um dia indicar o caminho para o outro. Você quer ser famoso? Você quer ter sucesso? Então você faz assim. Você vai por esse caminho aqui, que eu tenho o caminho para você e você vai chegar lá. Você quer ser um homem, uma mulher de sucesso? Quer ser um milionário? Então me segue. Escuta aqui, ó, 7 hábitos aqui que você vai ser super bem resolvido, rica, bonito, bonita, famosa, o que você quiser. Eu tenho uma receitinha, eu crio um livro, eu vou te ajudar. Você vai se ajudar a você chegar até lá. Bom, a gente vai criando essas teorias, e aí daqui a pouco eu tenho uma teoria de que todo homem é, de que toda mulher é, de que todo bandido é, de que todo negro é, de que todo gay é, e de onde é que vem? Como é que eu posso afirmar isso sobre todo mundo? Eu tenho hipótese ou eu já tenho uma teoria confirmada? Bom, quando eu faço esse levantamento inicial com vocês,
dessas teorias cotidianas, eu estou falando de uma forma de conhecimento, que é o conhecimento senso comum. O conhecimento senso comum é esse conhecimento que a gente vai formando aqui, que a gente vai conversando, vai vendo uma história, a gente vai percebendo, se coloca em um lugar. Às vezes a gente nem pensa muito sobre ele, mas o conceito já está concebido e a gente se guia por ele. Daí a ideia da gente poder entender, dissolver essa palavrinha de pré-conceito. Eu tenho um conceito pré-concebido, eu tenho um conceito que antecede a minha experiência com aquele objeto. Eu tive uma experiência com uma mulher, e aí o meu pré-conceito me diz que todas as outras serão da mesma forma, e eu me guio por aquilo antes mesmo de me relacionar com essa mulher. Eu tenho um pensamento sobre o que é o homem, sobre o que é o gay, sobre o que é o judeu, sobre o que é o negro, e aí eu vou previamente me colocando diante desse outro com esse conhecimento que eu não sei se ele é validado. Eu não sei se realmente eu posso generalizar ele, mas eu generalizo. Eu faço. E a gente faz isso o tempo todo. Ah, Bruno, então o preconceito, o conhecimento senso comum, ele é horrível. Não, ele é necessário. A gente vai precisar desse conhecimento para sobreviver. A gente não vai dar tempo de refletir totalmente, fazer concepções filosóficas, testes a partir de um referencial científico, né? Um referencial popperiano de ciência, para a gente chegar a ter uma conclusão. E no nosso dia a dia a gente vai acabar utilizando o senso comum. Agora, não pode ser ele que nos guia o tempo todo. E principalmente, não pode ser o senso comum que vai te guiar no seu trabalho. Como é que você vai lidar? Porque aqui a gente está falando de uma responsabilidade gigantesca de influenciar sobre a vida do outro. A gente pode estender isso, por exemplo, uma divisão de guarda de uma criança. Né? Hoje em dia a gente já fala mais de uma guarda compartilhada e tal, mas e aí? Quando tem um caso de abuso, suspeita de abuso, que a gente ainda nem chegou até a conclusão se foi ou se não foi, né? A gente tá ali o caso, né? Então aí você já parte de um preconceito, não, esse cara, a partir dessas características, me lembra muito um cara que eu vi na TV, e ele era estuprador, ele é parecido com ele, então ele é culpado. É assim? Como é que a gente faz? Então, o senso comum, ele é uma forma de conhecimento, mas que agora, para vocês, é preciso se distanciar para a gente pensar na psicologia, mas no trabalho que vocês vão ter. Para quem, e aí isso vale para todo mundo, para quem trabalha dentro da área jurídica, para quem trabalha na área de saúde, seja qual for a sua colocação, seja de médico, fisioterapeuta, assistente social, porque o serviço social também está em várias áreas, né? Como o serviço social, sei lá, qual for a área. Você faz uma graduação superior justamente para você se deslocar desse conhecimento senso comum para poder ter a sua atuação. Para você falar a partir de um referencial teórico, a partir de uma reflexão, de uma construção de conhecimento que não é mais senso comum, que não é de coisas pré-concebidas, não são dos seus preconceitos, mas que é de uma visão mais organizada sobre isso que está acontecendo. Bom, como formas de conhecimento, a gente tem algumas, né? A gente tem, além do conhecimento senso comum, as artes, são formas de conhecimento, da gente lidar, e aí a gente, muitas das vezes, vocês vão ver, quem já passou por alguma graduação também vai perceber, que a gente vai pegar uma peça de teatro, uma obra literária, um filme, até mesmo uma série, e aí embasar aquilo para a gente ter uma discussão sobre, a partir daquela obra, o conhecimento artístico, a arte, ela também é capaz de dar
de construir conhecimento, essa nossa sensibilidade pela arte, a gente conseguir se expressar, talvez aquilo que a gente não se expressaria no cotidiano e que a gente tem na montagem de uma peça, de um filme, na escrita de um livro, isso se coloca para nós e a gente consegue refletir sobre essas questões. Eu mesmo adoro alguns filmes, né? Muito curioso, eu nem sou aquela pessoa que gosta muito de ver filme, mas eu adoro, tem alguns filmes que são muito bons para a gente pensar e ilustrar, e a gente tem um debate teórico sobre as nossas áreas acadêmicas, né? Bom, além da arte, a gente tem a religião, que é uma outra forma de conhecimento. É um conhecimento dogmático, é um conhecimento que orienta as pessoas, ele tem uma organização, né? É um tipo de conhecimento. A religião nos ensina a conhecer o mundo, para muitos orienta a como essa pessoa consegue se conhecer, um suporte para ela conseguir viver. Muitos talvez, não sei como que a gente conseguiria viver sem religião. É interessante a gente pensar que essa ideia de uma religiosidade, uma espiritualidade, ela é comum a quase todos. Assim, eu estou falando quase todos porque talvez exista um outro, mas as comunidades, via de regra, elas têm uma concepção de religiosidade e espiritualidade, divergem, cada um pode ser, Deus A, agora Zeus, era Poseidon, é Cristo, é Buda, cada um tem, mas a gente é difícil pensar uma construção social que não passe, que não tenha também um conhecimento religioso. A gente tem as ciências, que as ciências hoje é o discurso que se coloca como, se você quer falar algo válido, via de regra, a gente tem o discurso científico. É um discurso de teste, de hipótese, de replicação, é um estudo que precisa de um método. A gente vai falar hoje de um método científico. Então, por exemplo, se eu quero fazer alguma generalização, eu tenho lá meus limites. Então, o discurso científico, ele vai nos ajudar a pensar assim, qual é o meu limite? O que eu consigo conhecer? O discurso científico ele não me dá uma verdade absoluta, ele me dá um limite, mas ele me fala, olha, eu posso afirmar isso para isso agora. Então, por exemplo, eu não posso falar, e é muito interessante, né? Quando a gente vai falar da ciência, a gente tem várias concepções para se dizer o que faz de algo científico. Tem um grande pensador, que é o Popper, que ele vai falar de quais são, o que você precisa para ser ciência, quais são os tópicos que eu preciso de atravessar para falar que aquilo é ciência. O Popper vai falar de algo que seja dizível, previsível e replicável. Ou seja, eu vou fazer um experimento, eu tenho que falar, olha, eu tenho uma hipótese de que A vai levar a B, ou não precisa nem ser de causa e consequência, mas eu tenho que dizer, ó, minha hipótese é essa, que isso aqui pode influenciar nisso e levar até isso. Previsível, né? Olha só, com essa ideia de hipótese, né? De que vai vir, é possível que, eu espero que, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero juntar esse e esse para ver o que vem aqui. E replicável, dadas as mesmas condições, você vai poder utilizar esse mecanismo e ele vai ser uma verdade. Então, quando eu falar aqui, em vez de eu falar que todos os cisnes são brancos, eu posso dizer que, olha, eu até agora só vi todos os cisnes e eles eram brancos. Como é que eu faço para que a minha teoria seja verdade? Na ciência, em vez de você buscar esconder ou não olhar para outro cisne que seja branco, o que faz a sua tese mais forte é justamente quando você tenta destruir ela. É o que a gente chama de refutar a tese. Então, se para mim, todos os cisnes são brancos, para que a minha teoria e a minha tese esteja certa, eu tenho que buscar cisnes que não são brancos. Então, olha que diferença. Porque normalmente no senso comum, o que a gente faz? Bom, eu tenho uma verdade. Para mim, todo cisne é branco. Ah, mas é porque você não foi lá na rua de trás, ou então porque você não foi lá no lago de não sei o quê. Não, eu não vou nem lá, é porque não, você tá viajando. Olha aqui, eu tô vendo aqui no meu quarteirão, todo cisne que tem aqui na minha fazenda, aqui na minha roça, todo cisne é branco, não existe cisne negro.
Então, o trabalho científico, ele não quer uma verdade eterna. Você não constrói uma verdade eterna no discurso científico. Muito pelo contrário. O discurso científico está aí sendo colocado à prova o tempo todo. Porque quanto mais eu investigar, quanto mais eu tentar quebrar a minha ideia, quanto mais eu tentar refutar a minha ideia e ela sobreviver, mais próximo de uma verdade eu estou. Só que a ciência entende que a verdade não é absoluta. Vocês conseguem começar a perceber a diferença de verdade entre os discursos, entre os modos de produção de saber? Será que o senso comum ele se coloca nessa maleabilidade? Será que o conhecimento religioso ele se coloca nessa maleabilidade? Ou ele se coloca de uma forma diferente? Você tem que crer, é na fé que você se salva, e cada um segue pelo seu caminho. E tudo bem, viu, galera? Só para a gente começar o nosso papo. E tudo bem. Alguns vão dizer, a religião para mim não resolve tudo. Para outros a gente vai poder dizer, a ciência para mim não resolve tudo. Mas, o que a ciência consegue me dizer? Hoje, na contemporaneidade, a ideia de um discurso científico ela é muito forte porque ela nos coloca nessa possibilidade de questionar o tempo todo o que está acontecendo e saber que nada é estático. E se eu acredito que nada é estático, bom, eu estou mais próximo de descobrir o que é a verdade para o discurso científico. E a gente tem também o conhecimento filosófico, que é um conhecimento antiquíssimo também, né? Só para a gente ter uma ideia, o que a gente faz hoje, praticamente tudo que a gente tem descoberto de conhecimento, de forma de pensamento que a gente tem até hoje, foi discutido, colocado em pauta lá na Grécia Antiga, 400, anos antes de Cristo. Então, olha há quanto tempo, né, a nossa sociedade ocidental, isso é muito importante afirmado, né, a ideia da nossa sociedade ocidental ela está pautada justamente nesse conhecimento de uma Grécia Antiga. Coisa que Sócrates, que Platão, Aristóteles, coisa que esses caras falaram lá atrás, a gente vem reformulando e refazendo para até hoje. Para a gente chegar, por exemplo, num conhecimento da psicologia, nossa, a gente está discutindo sobre o que é o homem desde lá de trás. Desde lá de Sócrates. Alguns pré-socráticos tocam nesse tema, em temas, porque os pré-socráticos estavam mais preocupados com a ideia do universo, né? De onde vem, qual que é a fonte do universo. E aí a gente tem água, terra, fogo. Aí, depois Sócrates começa a fazer uma reflexão maior sobre quem somos, quem é o homem, né? Conhece-te a ti mesmo. E aí a gente vai ter toda uma transformação do conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico que há séculos atrás foi muito forte. A gente tinha ajudava na ordenação da vida da sociedade. Hoje em dia o conhecimento filosófico não é mais forte do que um conhecimento científico. Hoje a gente pode falar que o conhecimento científico ele se torna mais forte até por uma visão pragmática, uma contemporaneidade muito pragmática. O conhecimento filosófico ele foi perdendo essa força. A gente tinha grandes pensadores que os caras meio que davam uma organização de como que a gente ia se nortear, né? Dava essa organização, dava realmente esse norte para toda a sociedade. Aquilo impactava a toda uma sociedade ocidental eurocentrada. Que isso é muito importante que a gente diga. Que veio numa ideia, veio se propagando pelo mundo através desse conhecimento, das colonizações, e a gente foi organizando a sociedade nesse modelo, a sociedade ocidental e eurocentrada. Bom, então hoje a gente fica por aqui, lembrando que as dúvidas, as questões que vocês tiverem, que vocês quiserem levantar, tragam para a sala de aula. Eu sempre digo que a nossa aula depende muito daquilo que vocês vão colocar enquanto dúvidas e questionamentos. Cada vez que vocês trazem a dúvida de vocês, fica mais rica a nossa troca. Aguardo vocês nas nossas aulas. Até mais!